Boa noite, meninas. Boa noite. Oi, Regina. Boa noite, Célio. Boa noite. Estamos aí. Mais uma quinta. O salão estava cheio hoje, hein, Regina? Acho que ela não ouviu, não. Não ouviu, não. Está concentrada. É. Hein, Regina? Boa noite. Oi, Ivonete. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. O salão estava cheio hoje, hein, Regina? Nossa, você viu? Que beleza, hein? É, tava uma beleza, viu? As pessoas estão querendo muito voltar aos estudos, né? Eu acho que estou sentindo muita falta. É. Oi, Celim, boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite, meninos, tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Bom, pessoal, vamos iniciar. Agradecer a Deus por mais essa bênção, por mais essa oportunidade de entendimento, de instrução. E, acima de tudo, Senhor, rogamos-te que nos dê a coragem, a força necessárias para colocarmos em prática todos os ensinamentos do Cristo, do seu Evangelho, de luz, de sabedoria e de muito amor. Agradecemos a presença dos benfeitores, espíritos amigos que nos acompanham pacientemente em nossa jornada evolutiva. Que a paz esteja no mundo, que a paz esteja em todo o universo, gerando o equilíbrio e a harmonia. E pedimos por todos aqueles que ainda se encontram em aflição, em sofrimento, dores, por aqueles que se encontram na escuridão, sem saber o caminho, cheios de dúvidas, rogamos, Senhor, a vossa bênção misericordiosa. Rogamos, Senhor, que derrame sobre todos, encarnados e desencarnados, o teu amor, a tua paz, e que todos nós possamos abrir nossos corações para recebê-las e com elas permanecer. Assim seja, Pai. Bom, pessoal, dando continuidade, né, nós começamos a semana passada Conversas de Além-Túmulo, revista de junho de 1859, da FEB 233 a página. Eles estão falando com o espírito de Alexander Humboldt. Nós estamos A Edicel, onde que está? Oi? A Edicel, onde que está? Edicel, eu não sei, Renata. Eu sei. É página 183, a número 8. O número? 183. Questão 8. Ah, tá, obrigada. Achou, Renata? Achei. Eu estava dando uma lida aqui, né, na continuidade aqui, e achei bastante, tem coisas bem interessantes aqui. E a gente fica observando algumas coisas assim, começa até a rir sozinho, né, porque parece coincidência, assim,
alguns estudos que nós estamos tendo, a gente faz um estudo de manhã, aparece outra coisa à noite, né? Outra coisa assim, dando continuidade, parece que a espiritualidade está ajudando a gente muito. Com certeza. Oi? Com certeza. Com certeza. É. Liliane, você começa para nós, por favor? Você pode ir até a pergunta 17, inclusive, tá? Termina com uma observação do Kardec. Número 8. Vossas crenças mudaram? Sim, muito, mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco antes de me falardes com mais profundidade. Nota. Esta resposta e aquele revi são característicos do estado em que ele se encontra. Apesar do rápido desprendimento do seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Tendo deixado o corpo apenas há 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrenas com as que pode ter atualmente. Número 9. Estais contente com o emprego que fizestes de vossa existência terrena? Sim, eu cumpri mais ou menos o objetivo que me havia proposto. Servi à humanidade, eis porque hoje sou feliz. Número 10. Quando vos propusestes esse objetivo? Quando vim para a Terra. Nota. Uma vez que se propôs um objetivo quando veio para a Terra, é que tinha feito um progresso anterior, e sua alma não nascera ao mesmo tempo que o corpo. Esta resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta ou pelo pensamento do interlocutor. Número 11. Escolhestes esta existência terrena? Resposta. Havia numerosos candidatos a esta obra. Eu pedi ao ser, por excelência, que me concedesse, e a obtive. Número 12. Lembrai-vos da existência que precedeu a esta, que acabais de deixar. Resposta. Sim, ela se passou longe da Terra, num mundo muito diferente. Número 13. Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Resposta. Desculpai, é superior. 14. Sabemos que o nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados pelo fato de haver outros acima de nós. Mas então, como viestes ao mundo inferior àquele que habitáveis? Resposta. Não damos aos ricos. Eu quis dar, por isso desci a cabana do pobre. Número 15. Poderíeis dar-nos a descrição dos seres animados do mundo em que vivíeis? Resposta. Há pouco, a vos falar, tinha esse desejo, mas compreendi em tempo que teria dificuldade em vos explicar perfeitamente. Ali os seres são bons, muito bons. Já conheceis esse ponto, que é a base do resto do sistema moral daqueles mundos. Ali nada entrava o desenvolvimento dos pensamentos bons. Nada relembra os pensamentos maus. Tudo é feliz, pois cada um está contente consigo mesmo e com todos os que o cercam. Com referência à matéria e aos sentidos, qualquer descrição seria inútil. Que simplificação na engrenagem de uma sociedade. Hoje, que me acho em condições de comparar as duas, admiro-me da distância. Não o digo para vos desanimar, não, muito ao contrário, é necessário que o vosso espírito fique bem convencido da existência desses mundos. Então sentireis um desejo ardente
de os alcançar, e o trabalho vos abrirá o caminho. 16. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito próximo de vós. Entretanto, não podeis vê-lo, porque não é luminoso e não recebe nem reflete a luz dos sóis que os rodeiam. 17. Dissestes há pouco que a vossa precedente existência ocorrera longe de nós e agora dizeis que esse mundo está muito perto. Como conciliar as duas coisas? Ele está longe de vós, se considerardes as vossas distâncias, as medidas terrenas. Entretanto, está próximo de tomardes com passo de Deus, e se um golpe de vista experimentardes abranger toda a criação. Nota. Evidentemente, poderemos considerá-lo longe de tomarmos como termo de comparação as dimensões do nosso globo, mas estará perto em relação a outros mundos, que se acham a distâncias incalculáveis. Então, ele fala até muita coisa, né? Achei interessante que ele comenta que ele fala aqui no início, né, que tinha poucos dias, né, que ele tinha deixado o corpo, né, só 8 dias, então ainda não tinha o tempo de comparar as ideias terrenas com as que ele já estava tendo, né. E ele falando muita coisa, né, em tão pouco tempo, né, bem, assim, surpreendente isso aqui, né, que eu achei muito bom, ele já estava evoluído, né, aparentemente, né. E ele fala, né, que o emprego que ele teve, né, ele fala que, a princípio, ele cumpriu o papel dele, né, o objetivo que ele tinha proposto, né, que era servir a humanidade, e aí ele fala que, por isso, ele está feliz agora, né. Ele também comenta que tinha muita gente querendo reencarnar, né, que pergunta aqui, escolheste essa existência terrena, né? Aí ele fala, havia numerosos candidatos a esta obra, e ele pediu ao ser, por excelência, que concedeste a ele, né? Então, tinha mais pessoas querendo, né? Bem no lugar dele, né? Ele também comenta que ele está num plano superior, né? Pergunta aqui, né? Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? E ele fala claramente, né? É superior. Mas ele comenta também, né? Que o nosso mundo ele está longe de ser perfeito, né? Então, aí pergunta aqui, como viestes ao mundo inferior, aquele que habitáveis? Aí ele responde, não damos aos ricos, eu quis dar, por isso desci a cabana do pobre, né? Então ele justifica desse jeito aí. Ele basicamente comenta algumas coisas assim, e fala que onde ele está habitando faz parte, né, do sistema planetário, né? Só que não é visível, né? Não é luminoso, não recebe nem reflete a luz. Ele dá essa descrição aí, né? E é basicamente isso, mas se vocês quiserem falar mais algumas coisas, fica à vontade. Alguém? Então, fazendo um resuminho aqui. Então, esse espírito, ele já veio para a Terra de um mundo superior. Ele não evoluiu aqui e foi promovido. Ele veio de um mundo superior. Um objetivo, né? Uma missão, uma tarefa. Então, recordando quem é esse Alexander, né? Ele foi geógrafo, polimata, naturalista, explorador. Se dou como sugestão aí,
busque no Google aí a biografia dele, é bastante interessante. Ele fez muita coisa importante. Tanto que na pergunta anterior, né, que nós paramos semana passada, a pergunta de número 7, levantaram, né, uma estátua em homenagem a ele, né? Esse cara nasceu na Prússia, viveu na Prússia, morreu na Prússia, né? E fez o trabalho dele, um trabalho muito legal. Ele ajudou muito, principalmente na parte de geofísica. Um trabalho muito interessante de se ver. Dá uma olhadinha no Google, não é muito longo, é coisa curta, dá para ler rapidinho. É muito legal mesmo. E a gente vê aqui, um outro detalhe, até nós comentamos hoje no estudo da tarde, né, de conhecer como a gente não sabe nada mesmo, né? Esse mundo dele está no nosso sistema planetário, não é visto, não recebe, e olha o que ele fala, não recebe, ele não tem própria luz, porque senão seria um astro, né, não seria nem um planeta, ele não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis. Quer dizer que mesmo ele estando no nosso sistema planetário, ele tem mais de um sol. E a gente costuma muito falar, nosso sistema solar, né? Então, eu não quero antecipar, porque eles vão continuar perguntando desse mundo dele, mas então a gente, isso aqui é 1800, nós estamos em 2020, e mundo que nós desconhecemos, não sabemos nada, né? E o cara veio de lá, para uma tarefa, para uma missão científica, para auxiliar, né, a nós aqui terrestres, a desenvolver na ciência, né? E provavelmente esse planeta, esse mundo que ele está falando, não é Capela. Então nós temos um troço que tudo vem de Capela, ou quando é promovido vai para Júpiter. É coisa demais, é muita coisa. Nós não sabemos nada, nós estamos, né, Gina, nós comentamos isso hoje à tarde, né? Nada. Estudando essas obras, né, Célia, a gente vê quanto nós ainda estamos nesse estado da ignorância, ainda tão longe do conhecimento. Nós estamos com muita dificuldade ainda, né, de saber, de entender, né, a nossa vida, o nosso momento aqui na Terra. Ainda estamos bastante longe. Gente, alguém mais gostaria de opinar? Ao explicar como é lá onde ele vivia, né, ele fala que lá os seres são muito bons, que eles não têm, a base de todo o respeito do sistema moral daqueles mundos. Ali nada entra o desenvolvimento dos... Não, ali nada entrava o desenvolvimento dos pensamentos bons. E nada relembra o pensamento dos maus. Quer dizer que eles nem pensam no mal, não têm pensamentos maus. Tudo é feliz, pois cada um está contente consigo mesmo. Eu achei isso belíssimo, importantíssimo, contente consigo mesmo. Consigo mesmo, é muito bonito, né? Isso é muito amplo. É muito bonito que ele descreve. E aí ele vai falar, né, com relação à matéria, né, dando continuidade, né, em relação à matéria e aos sentidos, qualquer descrição seria inútil, não tem como explicar para você. Não tem palavra, não tem jeito de nós entendermos. É muito para nossa pequenez. Ok, pessoal? Bonete, você faz a próxima, 18 até... Deixa eu ver, aqui entra o Arago aqui, o Aragô. Até
A 26. Tá. 18. Poderíeis precisar a região do céu onde o mesmo se acha? Ele responde, inútil. Os astros jamais a conhecerão. 19. A densidade desse mundo é a mesma que a do nosso globo? Ele responde, a relação é de 1000 para 10. 20. Esse mundo seria da natureza dos cometas? Não, absolutamente. 21. Se não é foco de luz, se não recebe nem reflete a luz solar, ali existe então uma obscuridade perpétua? Resposta. Os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. Para eles, não há obscuridade. Não a compreendem. Se fosseis cegos, pensaríeis que ninguém pode ter o sentido da visão? Quer dizer que eles já têm a luz própria deles? É que eu estou imaginando. Olha que... É brincadeira, Ivonete? Quando que eu vou chegar lá, meu Deus do céu? 22. Segundo certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. É verdade? Resposta. Sim. Tudo quanto vos disseram é verdade. 23. Tornastes a ver Arago depois que voltaste do mundo dos espíritos? Resposta. Foi ele quem me estendeu a mão quando deixei o vosso mundo. Quando ele desencarnou aqui, foi o Arago que recebeu ele lá, né? Agora aqui embaixo que está explicando quem é o Arago. 24. Em vida, conhecestes o Espiritismo? Ele respondeu, o Espiritismo não, o magnetismo sim. 25. Qual a vossa opinião sobre o futuro do Espiritismo entre as organizações científicas? Resposta. Grandioso, mas o seu caminho será penoso. Sobre o futuro do Espiritismo, né, nas organizações científicas, perante a ciência, será grandioso, mas será penoso. Nós vamos penar para chegar lá. 26. Pensais que um dia será aceito pelos meios científicos? Resposta. Certamente. Mas pensais que isto seja indispensável? Ocupai-vos antes de firmar seus primeiros preceitos no coração dos felizes que enchem vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Você falou aí, Ivonete, parece que no de vocês aí, que eu não tenho a edição Excel. Tem uma nota aí sobre o Arago aí, é isso que você tinha que falar? Nota, agora. Ó, nota. François Arago, chamado na sessão de 27 de maio... Ah, não, isso aí então é outra coisa. Essa aqui eu tenho, tá? Então. Tá, eles vão chamá-lo, vão evocá-lo. Tá bom, então. É isso aqui agora que eu vou ler. Hã? É isso que eu vou ler agora. Já li tudo. Não, mas você não vai entrar aí na questão... Não vou ler a nota? Não. Pode ler, então. François Arago, chamado na sessão de 27 de maio, através de outro médium, assim respondeu às perguntas análogas. A. Quando vivo, qual a vossa opinião sobre o Espiritismo? Resposta. Conhecia-o muito por alto e, consequentemente, não lhes ligava grande importância.
vós mesmos podeis concluir se mudei de opinião. B. Pensais que ele um dia venha a ser aceito e reconhecido nos meios científicos? Nos meios científicos, isto é, pela ciência oficial, de vez que há muitos sábios que pessoalmente o aceitam? Resposta: não, não só o penso, mas tenho a certeza. Ele terá a sorte de todas as descobertas úteis à humanidade. Escarnecido, a princípio, pelos sábios orgulhosos e pelos tolos e ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. O Espiritismo será escarnecido pelos tolos? Não. A última aqui. Não, só o penso, mas tenho a certeza. Não só o penso, mas tenho a certeza. Ele terá a sorte de todas as descobertas úteis à humanidade. Escarnecido, a princípio, pelos sábios orgulhosos e pelos tolos ignorantes. Acabará sendo por todos reconhecido. Ele está referindo aos meios científicos, porque o meio científico não aceita a doutrina espírita. Então, ele está perguntando, né, se ele, um dia, se eles vão aceitar. Aí ele fala, não só penso, mas tenho certeza. Aí ele explica esse finalzinho. É isso que eu entendi também. Uhum. O que mais? Acabou aqui. Não, pois é, mas Até aqui, né? o que mais você quer falar? Acho que já foi falando e explicando por si só. Eu gostei dessa daqui, que fala assim, ó, a 25. Qual a vossa opinião sobre o futuro do espiritismo antes das organizações científicas? Ele diz que vai ser grandioso, mas o caminho será penoso. Não será fácil vencer a ciência, né? Só isso. Se alguém quiser explicar mais alguma aí. É só uma observaçãozinha também. O Arago aí, né? Ou Aragô, não sei como é que se pronuncia, ele também estava na mesma área do Alexander, né? Por isso, talvez ele tenha o recebido. E vai lá saber se não são do mesmo lugar, né? Mesmo planeta, né? Ele também era um explorador, também, um geógrafo, né? Naturalista e tal. E essas duas perguntas, né, que fizeram a ele, com relação ao espiritismo, né, é interessante ele dizer que ele não pensa, mas tem certeza, né, de que o espiritismo, como quem diz, vai vingar, vai bombar, né, no caso de hoje. Né? Então, ele dizendo que mesmo com os cientistas, né, aliás, a ciência, porque a pergunta também é bastante interessante, quando perdão, a resposta, que é a primeira que ele dá, né, pensais, seja ele um dia aceito e reconhecido pelas corporações científicas, refiro-me à ciência oficial. Né? Então, ele está se referindo aqui à ciência no geral, porque tem cientistas, ele diz aqui, pois há muitos cientistas que individualmente o aceitam. Então, há uma diferença aqui. O cientista aceita pessoalmente, para ele, mas como ciência ele não pode provar nada, ele não pode alegar. Então, a ciência nega, mas o cientista não. Quer dizer, alguns, né? Nem todos. Jung, Oi? o Freud, o Jung, eles não puderam falar do espiritismo, do espírito, porque no meio científico eles seriam rechaçados.
eles seriam ignorados e teriam sérios problemas. Mas o Jung até acho que teve um pouco mais de coragem. Ele andou soltando algumas coisinhas assim, Ele adentrou. bem entre linhas ali, né? O Einstein só faltou ir para a fogueira, né? É um negócio interessante. E outra coisa, como a Ivonete alertou, né? Ali, olha, os seres, eles não precisam de luz, nem de sol, né? Olha que mundo é esse, gente? A gente fica encantado com Júpiter. Imagina isso aqui. Não tem nada escuro para nós. Como a Ivonete falou, nós somos a própria luz. Não tem escuridão para nós. Fico imaginando, não dá. Aliás, não dá nem para imaginar, né? Ele usa isso aqui, ó, se fosse cego, pensaria que ninguém pode ter o sentido da visão. Quer dizer, se fosse cego, eu não ia saber como que era a luz, e ele também não, porque ele tem a luz dele, né? Ele não sabe como seria a luz vinda de outro planeta, porque a dele, ele já tem a própria, não, quer dizer, não fica nunca na escuridão, não sabe nem como que é. E outra coisa também que chamou atenção é na pergunta 26, né? Pensar seja ele aceito algum dia pelas organizações científicas, voltando na mesma, né? A mesma questão. Esse é o Alexander, né? Não é o Araro. Certamente, acreditais, entretanto, que isso seja indispensável? Como quem diz, vocês estão preocupados se a ciência vai aceitar o espiritismo? Preocupa que não. Né? E aí ele continua. Ocupai-vos, antes de tudo, em inocular os seus primeiros preceitos no coração dos infelizes. Trabalha, não preocupa com ciência, a ciência vai aceitar, se vai acreditar, se não vai. Preocupa com isso não. Cuide dos infelizes. Né? Onde ele diz que enchem o vosso mundo. Olha, gente, isso é evangelho, ou não? Puro evangelho. A ciência chega por si só, né? Vai chegar, não adianta. É o movimento, a evolução. Agora, vamos cuidar dos infelizes, que ocupam a maior parte do mundo, A maior parte né? Dos doentes da alma, dos ignorantes, né? Isso aí. Renata, você faz para nós aí, da 27. Agora voltou no Alexander, né? Você pode ir até... Vai lendo aí, o tempo vai acabar, vai lendo. A gente dá um sinal. 27. Qual a vossa opinião sobre o sol que nos ilumina? Aqui nada aprendi, ainda no terreno da ciência. Entretanto, continuo a pensar que o sol não passa de vasto centro elétrico. Esta opinião, 28. Esta opinião é reflexo da que tinhais como homem ou é a vossa como espírito? É a minha opinião de quando vivo, corroborada pelo que sinto agora. 29. Desde que vindes de um mundo superior à Terra, como é que não adquiristes conhecimentos preciosos sobre essas coisas antes da última existência, e dos quais hoje vos lembraríeis? Por certo que eu os tinha. Mas isso que me perguntais, nenhuma relação tem com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores, a esta que acabo de deixar. Tão diferente dela, por exemplo, a astronomia foi para mim uma ciência totalmente nova. 30. Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou tinham habitado outros planetas. Nenhum, entretanto, nos disse habitar o Sol. Por quê? É um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. Então, não tem habitantes? Moradores, habitantes, não. Visitas, sim. 31.
É possível que depois de algum tempo, quando tiverdes podido fazer novas observações, não possais dar melhores informações sobre a natureza do Sol? Sim, talvez, e com prazer. Entretanto, não conteis muito comigo, pois não estarei errante por muito tempo. 32. Onde pensais ir ao terminar a erraticidade? Deus me permite repousar por alguns momentos. Vou gozar essa liberdade para encontrar caros amigos que me esperam. Depois não sei ainda. 33. Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas que os vossos conhecimentos de história natural, sem dúvida, permitem responder. A sensitiva e a dioneia têm movimentos que acusam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como, por exemplo, a última, cujos lóbulos apanham a mosca que pousa sobre ela, em busca de suco. Parece que a planta lhe oferece uma armadilha para depois matá-la. Perguntamos se essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, se têm uma vontade, se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e animal. Numa palavra, representam a transição de uma à outra. Tudo é transição na natureza. Por isso, mesmo que nada é semelhante, apesar de que tudo se liga, as plantas não pensam e, consequentemente, não têm vontade. As ostras não se abrem, como todos os zoófitos não pensam. Possuem apenas um instinto natural. Continua, Célia. Tá bom, Renata. Vamos bater um papinho aí, explicar algumas coisas que você queira, porque ele vai interromper agora mesmo. Tá bom. Então, ele pergunta, né, qual é a opinião dele sobre o Sol que ilumina a gente. Ele fala que ele ainda não aprendeu nada nesse terreno da ciência, né? E que para ele o Sol é apenas um centro de eletricidade, né? Seria uma luz. Aí ele fala assim: essa opinião é reflexo do que tinhas como homem ou como a vossa como espírito? É a minha opinião de quando vivo, né? É a opinião dele de quando ele era vivo, né? Porque ele não aprendeu ainda nada sobre isso. Aí pergunta para ele também, né? Já que ele veio de um mundo superior à Terra, como é que ele não adquiriu esses conhecimentos, né? Ou se ele não lembrava desses conhecimentos? Ele fala que ele os tinha, mas isso que me perguntais, nenhuma relação tem com tudo quanto foi possível nas existências anteriores. Quer dizer, tem muitas coisas que nós sabemos, mas que por ser corriqueiro para nós, a gente não se interessa em estudar e nem em aprender, né? É o caso da astronomia para eles. Eles não tinham a curiosidade de estudar o que estava de fora, porque é o que falou lá atrás, né? Cada um estava feliz com si mesmo e cada um procurando se melhorar espiritualmente. Então, a curiosidade ali já não estava tão em alta. Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou tinham habitado outros planetas. Nenhum, entretanto, nos disse habitar o Sol. O Sol não é planeta, né? Todo mundo sabe. Mas a gente sabe que grandes espíritos se encontram lá para fazerem reuniões, mas lá não tem moradores fixos, porque não tem condição de habitação. Onde pensais em terminar a erraticidade? Ele fala que, por enquanto, ele vai ter alguns momentos de descanso que Deus proporcionou a ele, né? Mas que ele ainda não sabe aonde ele vai. Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas. Aí ele vai falar, né? Da planta, que ela arma a armadilha para pegar a mosca para ela poder se alimentar. Então, ele está perguntando se aquilo é uma, como é que fala? Uma
Todo mundo já chegou? Vai faltando só a Simone. Pode Tá? continuar, então? Pode continuar, Renata. Então, ele pergunta, né? Ele fala que tudo na vida é transição, né? Que em nenhum momento nós estamos parados. Tudo que acontece é para aprendizado, para adquirir alguma coisa que será necessária para uma próxima oportunidade, né? E assim acontece com o vegetal, com o animal, com os cachorros, né? Com nós seres humanos, né? Eu li a 34 ou não? Não. Não. Então é até aí. Quem quiser completar, pode completar. Quem gostaria? Gente. Eu queria só perguntar aqui, essa 33, como assim? A sensitiva e a dioneia? Isso é coisa de planta? É isso, é botânica. Ah, São entendi. plantas carnívoras. Ah, É isso entendi. que ele está falando. Ele está falando que ela abre, solta o melzinho, a mosca vai lá. Aí ela se alimenta da mosca. Se isso Entendi. é uma transição. Ele fala que tudo é aproveitado, que é transição, sim. Mais ninguém? Bom, vamos falar mais um pouquinho, então, a respeito dessas respostas que ele deu sobre o Sol. Veja bem, se ele veio de um mundo em que não recebe nem reflete a luz solar, para que estudar o Sol? Concorda? Não tem sentido. Então, quando ele alega desconhecimento dessa parte científica, eu estou dizendo, gente, eu estou pensando, tentando fazer um raciocínio lógico aqui. Não sei se é isso que ele está querendo dizer. Mas é como se dizer, o Sol lá não tem importância como tem para nós. O Sol é vida. Quando ele diz aqui do centro que é para ele, na opinião dele, é um campo de força, Emmanuel, no Consolador, fala exatamente, né, parecido, mas a mesma definição. É a fonte de toda a vida na Terra vem do Sol. Então, é um campo magnético. E depois nós vamos ver, se não me engano, hoje ainda, ou quando entrar na física, ele não para de emitir átomos. O Sol é que dá vida. Aí, depois, a espiritualidade põe a camada de ozônio, que é para não vir tudo de uma vez, porque senão a gente acho que nem viveríamos, né? Não teríamos condições de viver. Mas, agora, a gente fala, pô, mas há tanto que a pergunta do Kardec, mas se você vem de um mundo tão adiantado, não sabe nada do Sol, aí a gente pensa, mas peraí, o cara acabou de falar que lá não vai estudar o quê? Qual que é a importância, né, do Sol? E a outra coisa que me chamou a atenção também é que nós costumamos dizer muito que, como se fosse uma regra geral, espíritos bons, espíritos evoluídos, quando desencarnam, demoram para retornar. Para retornar, que eu digo, reencarnar, não importa em que mundo. Ele aqui já está dizendo o contrário, ele vai voltar rapidinho. Tanto que ele fala, não espera muito minhas respostas, não, porque eu vou descansar um pouco e vou reencarnar. Ele não sabe onde, né? Quando ele diz aqui. Então, às vezes a gente começa a bater martelo, como Leia. Não, o espírito evoluído não demora. O espírito atrasado desencarna e já reencarna, quase que automaticamente, né? Gente, cada caso é um caso, né? Aqui já está outra prova disso. Então, nós não podemos, algumas coisas, alguns conceitos, né, dados pela doutrina, principalmente com Kardec, na codificação, tem conceitos que a gente transforma em lei. E eu acho isso muito perigoso. Ah, não, é assim. Não, não é assim. Pode ser assim. É diferente. Nenhuma reencarnação é igual à outra. Exato. Então, tem que ser levado em conta
tudo aquilo que a pessoa sabia era ignorante, então não tem como uma lei ser regra para todo mundo, porque vale muito daquilo que passa no coração de cada pessoa. É o que você está falando aí. Não tem como ser lei. Mas a gente põe, Renata, sabe? A gente às vezes põe, e público grande, sabe? Não, o fulano falou, o espírito falou falou aquilo, a gente pega e põe em lei. Não, se falou, é igual falar assim, gente, Segismundo é Segismundo. Não quer dizer que todos nós reencarnamos como Segismundo, né? Desencarne, o Dimas é Dimas, não quer dizer que todos nós vamos desencarnar como Dimas. Então, só questão de assim, eu falo, não estou falando para vocês, não, estou falando para mim em voz alta. Tomar um cuidado nisso, começar a colocar lei, mandamento, sabe? Mandamento. Não é, quer dizer, o cara está acabando de falar aqui. E agora a gente fica imaginando quantos na Terra não vieram de mundos semelhantes ou superiores para cá. Quantos será que não estão aqui? Hoje, estão em mundos superiores e são de mundos superiores auxiliando a nós aqui na Terra. É um negócio a se pensar, né? A quebrar a cabeça. Alguém mais? Joana, você não quer falar nada? Simone? Tudo quietinho. Tá tudo certo, Célio. Tá, jóia. Você tá na banheira aí, né? Tudo certo. Banheira de hidromassagem, tá certo. Não. Tá bom. Não. Bom, gente, mais alguém? Estou até esquecendo que está gravando. Né? O que mais? Mais ninguém? Você está com a revista aí, Simone? Simone? Oi, eu estou no computador, ô Célio, eu estou procurando. Tá bom, então vamos lá, Regina. Estou procurando. Então, ó, você achar, dá uma alô aí que você faz depois da Regina. Tá em quem, hein? Tá em qual página? Nossa, estou perdida aqui. Olha, vê se vai pela... Você está na Bíblia do Caminho? Ai, nem sei, eu entrei aqui no... Vê na página 238 aí. Eu acho que o que está na internet é o mesmo da FEB. 238. Nem tem. Junho? Junho, isso aí. Junho. Não tem essa página. Não? Tem, não. 230. 240. Regina, faz para a gente, então, por favor. Pois não. A 34. Ele está continuando a pergunta da planta, né? Uhum. Ao ser ferida, a planta experimenta sensação dolorosa? Não. Nota, um membro da sociedade manifesta a opinião de que os movimentos das plantas sensitivas são semelhantes aos produzidos pelas funções digestivas e circulatórias do organismo animal, os quais ocorrem sem a participação da vontade. Com efeito, não vemos o pilouro contrair-se ao contato de certos corpos, recusando-lhe passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva e com a dioneia, nas quais os movimentos não implicam a necessidade de uma percepção, e ainda menos de uma vontade. Número 35. Há homens fósseis? Resposta. O tempo os roeu. 36. Admitis tenha havido homens na Terra antes do dilúvio geológico? Resposta.
Seria bom teres explicações mais claras sobre esse ponto, antes de fazeres a pergunta. Havia homens na Terra antes de muitos dilúvios. 37. Adão não foi, então, o primeiro homem? Adão é um mito. Onde colocas Adão? Número 38. Mito ou não, falo de época que a história lhe assinala. Resposta. É para vós pouco passível de cálculo. É mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens ficaram em um estado selvagem e bestial que não cessou, senão muito tempo depois do seu aparecimento sobre o globo. 39. A geologia achará um dia os traços materiais da existência do homem na Terra antes do período de Adão? Resposta. A geologia, não. O bom senso, sim. 40. O progresso do reino orgânico na Terra está marcado pelo aparecimento sucessivo dos acotiledônios, os mocotiledônios e os dicotiledônios. Existia o homem antes dos dicotiledônios? Resposta. Não, sua fase foi a seguinte. 41. Nós vos agradecemos a bondade de haver-lhes atendido ao nosso chamado, bem como os ensinamentos que nos ministraste. Foi um prazer. Adeus. Até a vista. Nota. Esta comunicação se distingue por um caráter geral de bondade, de benevolência, e por uma grande modéstia, sinal incontestável da superioridade do espírito. Não há um traço de jactância, de basófia, do desejo de dominar e de impor-se, que se nota nos que pertencem à classe de pseudo-sábios, espíritos sempre mais ou menos incluídos, de sistema de preconceito e de preconceitos que procuram fazer prevalecer. No espírito de Rimbaud, tudo, mesmo os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota a ausência de pretensão. Aqui, lá na 34, continua, né, ele perguntando se quando a planta ela come o mosquitinho, vai lá, se ela se sente dor, né, se o bichinho lá sente dor. Ele fala que não. Não, ao ser ferida, a planta experimenta a sensação dolorosa? Não. Quando faz aquela picadinha lá, não tem sensação dolorosa. E aqui o espírito que comenta, né, na sociedade lá, ele fala que é semelhante à função digestiva e circulatória, que a gente não pensa para poder respirar. Né? A respiração está acontecendo sem você dirigir pensamento, assim como a circulação, como tudo. E ele pergunta também se há homens fósseis. Quer dizer, será que antes dos dinossauros existir, na época dessas convulsões na Terra, dos vulcões, se existia o homem? Ele fala que admitis que havia homens na Terra antes do dilúvio geológico, seria bom ter explicações mais claras sobre esse ponto, antes de fazer a pergunta. Havia homens na Terra antes de muitos dilúvios. Então, o ser, né, já existia na Terra antes de dilúvios e antes de todas essas convulsões na Terra. Então, ele pergunta se Adão foi o primeiro homem. Ele fala que Adão é um mito, né? Um mito ou não, falo da época da história que assinala. Né? Onde que nós vamos colocar Adão? Ele fala que nessa época da história, que a história assinala, na criação do homem, né? Então, ele fala que é para vós pouco passível de cálculo. Então, ele dá uma chamada, né?
é mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens ficaram no estado selvagem e bestial, que não cessou senão muito tempo depois do seu aparecimento sobre o globo. E depois ele continua perguntando sobre a geologia, se um dia, né, ela vai explicar, né, traços materiais, vai descobrir traços materiais da existência do homem no período adâmico. Então, ele fala, a geologia não, e aqui em cima ele fala que o tempo os roeu, né? A geologia não, o bom senso, sim, o bom senso, né? A revelação mesmo espiritual do conhecimento, né, de quem é que vai revelar isso. E fala do progresso do reino orgânico na Terra. Está agora esse acotiledônios, os monocotiledônios, os dicotiledônios, esses aí eu não sei a respeito dessas eras, desses seres orgânicos, o reino orgânico na Terra. Então, depois ele se despede, e aí fala que esses espíritos, tanto o Humboldt como esse aqui, eles são marcados pela bondade, pela benevolência, pela grande modéstia, que é um sinal incontestável da superioridade do espírito. Eles não demonstram arrogância, eles não demonstram prepotência, eles não demonstram o orgulho do que eles são, do que eles sabem, né? E eles são os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota ausência de pretensão. Alguém quiser acrescentar aí? Eu gostaria aqui de fazer exatamente na 34. Veja, quando nós falamos aqui com relação a leis, né, nós colocamos tudo lei, mandamento, né? Olha a opinião dele, do espírito. As plantas experimentam sensações dolorosas quando mutiladas? Não. Sensações. E é interessante que nós aprendemos que o princípio inteligente, ele, no mineral, ele experimenta e fixa a atração. No vegetal, ele experimenta e fixa a sensação. Depois, no animal, o instinto, né? E no homem, o sentimento, né? É um negócio a se pensar. Ele já está dizendo aqui que não sente. A gente vê várias coisas, várias obras, né? Quer dizer, a opinião do espírito. É isso que eu acho que a gente tem que... É a opinião dele, o conhecimento dele. É lei? Ou o outro que fala que quando você arranca uma florzinha do jardim, a flor, como quem diz, chora, né? É a opinião do outro espírito. Eu não sei, o que vocês acham? Porque a gente tem aprendido isso, né? No mineral, atração, no vegetal, sensação. Depois vem o instinto, depois o sentimento. E ele está dizendo que a planta não sente. E aí? É isso aí. A opinião, né? Opinião. Dele. Eu acho que é de acordo com a maturidade de cada espírito. Cada um vai compreender de uma forma, e cada um vai reagir de uma forma diferente. Então, é o que você falou, por isso que não pode ser lei, que tudo vai depender da intenção que você provocou aquela reação, né? Então, não é lei, porque, vamos supor, às vezes eu faço uma coisa errada, mas por ignorância, por não saber. Às vezes, uma pessoa faz uma coisa errada, sabendo que está errado, mas camuflada na carinha de anjo. Então, é a intenção com que aquilo foi feito. E, do mesmo jeito, é o aprendizado. A Regina está aí e não deixa eu mentir. Cada um tem uma maturidade de compreender ou aprender alguma coisa. Então, se eu pegar e falar assim, não, isso aqui é isso aqui, e acabou. Não adianta. Tem gente que não vai entender.
Ou, às vezes até eu mesmo, você me falou isso, mas eu não acho isso, né? Vai muito da opinião e da maturidade de cada um, do estudo que cada um está fazendo. É isso, Renata, mas quando a gente fala assim, vai dizer assim, ó, gente, mas o próprio Kardec falou, esse cara é um espírito evoluído, ele falou, tudo bem, mas eu não acho. Entendi. É Mas isso também mesmo. mas é assim, Célio. A gente não, o Kardec falou, está lá escrito, mas a gente não sabe a intenção dele naquele dia e naquela hora para fazer aquele comunicado. Sim. Hoje já passou muito tempo, as coisas mudaram, o progresso empurra para frente. A gente não fica parado. Querendo ou não, nós vamos progredir. Então, até o nosso pensamento tem que ser progresso, né? Porque coisas que a gente fazia em 1800, hoje, em 2000, nós não fazemos mais. Eu não estou falando que Kardec esteja errado. Eu estou falando que a gente amadurece como espírito, com dor e sofrimento, e aprende. E, às vezes, a gente vê um lado de alguma coisa que a gente não conseguia ver antes. É quando a gente lê o livro pela primeira vez, você vê uma coisa. Quando você lê a segunda vez, você fala, nossa, mas isso estava escrito aqui, como é que eu não vi isso? É a minha opinião, aí agora vocês que sabem. Não, mas eu acho que exatamente, eu levantei essa dúvida exatamente por isso. Porque o Kardec sempre fala isso, gente. Tirando a pleiade de espíritos da codificação, tudo que um espírito, seja o espírito que for, é a opinião dele. Tudo que ele escreve, que ele dita para o médium, tudo, é a opinião dele, pessoal. Não é lei. Também é a minha opinião, gente, tá? Estou apenas falando o que eu acho. Então, vamos tirar ali a pleiade, aquele grupo de espíritos comandado pelo Espírito de Verdade, então, que codificou. Aquilo ali podia assinar São Luís, Santo Agostinho, Paulo, tal, que a opinião era a mesma. Aquele é o objetivo. Daí para frente, por exemplo, tudo que se aparece aqui, um espírito fala lá, o Kardec publica no Céu e Inferno. Espírito feliz ou infeliz, seja o que for, é a opinião dele, do espírito. Nós não podemos pegar aquilo e dizer, ó, isso é lei. Não, é para a gente estudar, analisar e compreender. E aí você vai usar a razão para ver se aquilo está correto ou não. É isso aí, Marta. Gente, mais alguém? Passando já 2 minutinhos. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, está em tempo. Simone, você faz a prece para nós, por favor? Está sem som, está sem som. Seu som está desativado. Aí. Eu pensei que fosse ler. É que acabou o tempo, Simone. Acabou o tempo. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vamos continuar, né? Levando nosso pensamento, muito aprendizado, pedindo a Jesus que nos proteja todos, nosso Brasil, tudo que está aí, que está acontecendo, e que nos proteja, que nos dê força, nos dê amparo, e muita orientação, muito esclarecimento, nós estamos precisando para muitas coisas que estão acontecendo aqui, no nosso Brasil, em todo o mundo. E nos ajude, Senhor. E que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. E que assim seja. Obrigada, Senhor. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem. Até daqui a pouquinho também no Consolador, né? Ah, é. Ah,